que são as placas tectônicas? E por que essas placas tectônicas elas estão em constante movimentação? Se eu perguntasse na prova para vocês, o que são as placas tectônicas e Por causa movimentação? do núcleo, né? Do Do núcleo e núcleo, do... Não, do núcleo não, do manto. do manto. O que é que tem no Sim, manto? aí as placas tectônicas são essas divisões, né? Que ocorrem na Terra por causa dos abalos sísmicos e elas ficam em movimento e vai gerando isso. Me diga uma coisa, Eu não sei explicar até... as placas tectônicas são porções da nossa crosta terrestre, que a gente vive aqui Sim, sobre sim. essa crosta. São São porções da porções da crosta crosta fragmentadas, grandes porções. fragmentadas. Sim, Isso. isso. Pronto. Então, grandes porções da nossa crosta. A nossa crosta, ela não é, como é que eu posso dizer, estável. Ela não é uma única porção de rochas, enfim. Ela é toda fragmentada em grandes blocos, que a gente vai chamar de placas tectônicas. Essa crosta fragmentada, ela está em constante movimentação, por quê? O que é que tem embaixo da crosta que faz com que essa crosta se movimente? Esses enormes blocos aí da nossa crosta se movimentem. O que é que tem embaixo que permite isso? São as correntes de convecção do manto. Vocês viram um vídeo na semana passada sobre isso, não foi? Eu vou rever isso de novo com vocês, que é esse vídeo aqui. O vídeo não tem áudio, mas vocês têm como ler, viu? É só ler. E ele só tem 1 minuto. Tá bem rapidinho. Vamos lá. Estão vendo já o vídeo? Estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Vou dar play. Prontinho. As correntes de convecção do manto é o movimento ascendente e descendente do magma. Lembra que eu falei que nós temos dentro a estrutura interna da Terra, ela é constituída por crosta, manto e núcleo. Lembra que eu falei isso? A geosfera, né? A geosfera seria a estrutura interna da Terra. Nós temos, a Terra é um sistema, e dentro desse sistema existem 4 subsistemas. A atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A gente está estudando agora a geosfera, que ela reflete para a gente o quê? A estrutura interna do planeta. O planeta ele é formado por 3 grandes camadas, digamos, grandes não, 3 camadas, né, bem nítidas, diferentes umas das outras, que é a crosta, que a gente vive sobre a crosta, vocês agora estão sobre a crosta terrestre. Cadê? Letícia perguntou, a litosfera seria o que mesmo? A litosfera é a crosta, Letícia, que a gente está vivendo sobre ela, certo? A litosfera é essa crosta que a gente está vivendo. Eu estou agora em cima da crosta, vocês também. A crosta é essa crosta, superfície terrestre ou litosfera, são nomes que dão basicamente a mesma coisa, certo? Tem uma diferençazinha pequena, mas vocês não precisam saber disso agora não, para não complicar vocês. Mas quando a gente fala de litosfera, crosta e superfície terrestre, eu estou falando dessa camada sólida externa que a gente vive sobre ela, que a gente constrói, que a gente planta, que a gente vive. Pronto? E aí a gente tem a crosta, que ela tem mais ou menos 70 quilômetros de profundidade. Ela é a mais fina, mas ela é a mais sólida da Terra, essa camada. Abaixo da crosta, a gente vai encontrar o manto. No manto, lembra que eu coloquei até uma foto, uma imagem no grupo de vocês? O grupo do terceiro ano de vocês? Coloquei o esqueminha da geosfera para vocês. Vão aí no grupo. Você botou de noite, não foi? Foi. Botei lá o esqueminha. Bem bacana, inclusive, ele. Tem assim, ó. Esse esquema aqui. Ó, botei lá no grupo de vocês. Aí a gente tem a geosfera composta por crosta, manto.
O manto, o que é que constitui o manto? O magma. O magma, que é um material pastoso, né? Parecido com o líquido. O magma. O magma que é expelido pelos vulcões. Pronto, vem daqui, vem do manto, né? O manto ele se subdivide em duas camadas. O manto superior, que fica mais próximo da gente, da crosta, e o manto inferior, que está mais próximo do núcleo externo. Aí o núcleo da Terra, que é formado por materiais mais pesados, mais densos, né? Como, por exemplo, o ferro e o níquel, mas a gente viu que não é só ferro e níquel, tem outros elementos, mas basicamente grande parte do núcleo da Terra, tanto o núcleo externo quanto o núcleo interno, é formado por materiais como o ferro e o níquel. O núcleo externo ele tem uma consistência mais pastosa, porque ele está em contato direto com o magma, que está aqui no núcleo externo, né? Desculpa, que está no manto inferior e no manto superior. E já o núcleo interno, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais sólido. Ele é sólido, na verdade. O material que está lá está sólido, por causa da pressão interna que existe naquela região, certo? Mas tem a mesma composição do núcleo externo. E aí eu perguntei para vocês, as placas tectônicas são o quê? São enormes blocos da nossa crosta terrestre, que é fragmentada, né, que estão se movimentando. Se movimentando através de 3 movimentos. As placas tectônicas, elas exercem 3 movimentos. Dependendo aí do local, a gente pode encontrar 3 tipos de movimentos diferentes de placas tectônicas. Vou mostrar para vocês. Que seria o movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Eu acho que aqui está melhor de perceber. Espera aí, estou colocando. Eu mostrei esse mapa aqui na semana passada. Eu acredito que mostrei. Não sei se foi a vocês, mas acredito que sim, porque o primeiro ano está vendo a mesma coisa. Estão vendo? Aqui eu tenho as principais placas tectônicas do mundo. São as maiores do mundo. E essas setinhas, elas vão indicar para a gente com o tipo do movimento. Se o movimento é convergente, se o movimento é divergente ou se o movimento é transformante. Aqui, eles não mostram as menores placas tectônicas. Tipo, não mostra o outro tipo de movimento, que é o movimento transformante, que é quando as placas tectônicas deslizam na horizontal. Tipo, uma se enrosca na outra. Aqui a gente só vai encontrar 2 tipos de movimentos, que é o movimento divergente, tá vendo aqui, ó, entre a placa sul-americana e a placa africana, onde se formou a dorsal mesoatlântica, aqui no meio do Oceano Atlântico. Aqui nesse local a gente tem um movimento divergente. Quando uma setinha está para um lado e outra está para outra, em movimentos contrários, a gente tem um movimento divergente de placa. Quando uma placa vai para um lado, outra vai para o outro. Aí o que é que vai acontecer nesse tipo de movimento aqui? Vai se formar uma nova crosta. Tipo, as placas vão se movimentar, vão divergir, o magma vai chegar até a superfície, vai ser resfriado e vai se formar uma nova crosta. Nessa região aqui específica, no meio do Oceano Atlântico, se formou uma nova crosta. Mas aqui a gente fala que surgiu o quê? Uma grande cadeia de montanhas. Que no oceano, montanha não tem o nome de montanha. No oceano a gente chama de dorsal oceânica. Toda dorsal oceânica seria um grande conjunto ali de montanhas. E aqui no meio do Atlântico se formou uma dorsal oceânica, que é chamada de dorsal mesoatlântica. Inclusive, a gente chegou na teoria da tectônica de placas, para explicar a origem dos continentes, a gente chegou nessa teoria justamente estudando essa dorsal aqui. A partir da década de 1950, e até no período já da Segunda Guerra Mundial, cientistas começaram a estudar o assoalho oceânico. O assoalho quer dizer o quê? O fundo dos oceanos. E uma das áreas que começou a ser mapeada, a ser estudada mesmo, foi essa daqui, o meio do Oceano Atlântico. Principalmente por causa da formação dos 2 continentes, que se encaixava muito perfeitamente, né? E já existia a teoria da deriva continental, do Wegener, do alemão Alfred Wegener, que ele tinha criado já no início do século XX, 1912, 1913, uma teoria chamada teoria da deriva continental, para tentar explicar a origem dos continentes. E aí ele dizia, uma das coisas de Wegener é que ele chegou a concluir que todos os continentes estavam juntos, formando um só, a Pangeia, era o formatozinho dos continentes. A América do Sul se encaixa perfeitamente aqui na África. Então, lá na frente, já em 1950, percebendo que era necessário, de certa forma, ampliar essa noção da deriva continental, porque o Wegener ele não sabe explicar a força que fazia com que as placas tectônicas se movimentassem. Ele não sabe explicar a força. Ele dizia que as placas se movimentavam por causa do Sol, da Lua, das marés, mas não era isso. Ele não sabia explicar o que é que fazia com que as placas tectônicas se movimentassem. Mas ele tinha bons indícios, né? Como, por exemplo, essa questão do formato dos continentes, de que um dia todos estariam juntos. Verdade. Aí, na década de 50, para tentar ampliar a noção da deriva continental, para tentar melhorar e explicar melhor a origem dos continentes,
cientistas começaram a estudar a dorsal mesoatlântica, certo? Esse grande conjunto de montanhas que existe aqui, que vai do Atlântico Norte até o Atlântico Sul. É uma grande cordilheira no fundo do oceano, no assoalho oceânico. E aí eles mapearam, descobriram que ela teria sido formada por causa da separação aqui desses continentes, levando a crer que a nossa litosfera, a nossa crosta terrestre, ela estaria toda fragmentada em grandes porções, que seriam as placas tectônicas, e essas placas tectônicas se movimentavam. Se movimentavam por quê? Justamente por causa daquele vídeo que eu mostrei, por causa do movimento ascendente, o movimento do magma no manto, né? O movimento do magma, que faz com que o magma ele chegue até, de certa forma, deixa eu melhorar a explicação, essas correntes de convecção que estão acontecendo lá no manto superior, né, lá na astenosfera. A astenosfera, eu falei até para vocês o que era semana passada. A astenosfera é a parte superior do manto. Tem uma partezinha que está bem próxima da crosta terrestre, que é chamada de astenosfera. Então, as placas tectônicas, elas ficam se movimentando sobre a astenosfera. Essa astenosfera, ela passa a ser, de certa forma, atacada por causa do movimento do circulatório das correntes de convecção do manto. Aí, esse magma que está lá no manto superior, que fica subindo e descendo e etc e tal, ele faz com que as placas tectônicas, elas se rompam, se deslizem, e faz com que o magma chegue até, cria aí uma brecha, uma fenda, e o magma chega até a superfície. Ou a superfície oceânica, ou a superfície continental, que é onde a gente está agora. Nós estamos no continente. Pronto, belezinha? Aqui nesse mapa, vocês só estão vendo dois tipos de movimento, que é o movimento divergente, como por exemplo esse que eu mostrei aqui agora, e o movimento convergente, que é quando as placas elas se chocam na mesma direção. Como por exemplo aqui, a placa de Nazca na América do Sul, né? Na América do Sul, aqui onde o Brasil está. A placa sul-americana se choca aqui na Cordilheira dos Andes com a placa de Nazca. Esse movimento convergente faz com que provoque o quê? Uma série de terremotos, pode provocar também tsunamis, pode provocar, e já provocou, no caso, a formação de uma nova crosta. E aqui, no caso, nessa região, por que existe uma grande cordilheira de montanhas, né? Um grande conjunto de montanhas aqui na América do Sul, por causa desse movimento dessas duas placas aqui. A placa de Nazca, que é uma placa oceânica, ela se choca com a placa sul-americana, que é uma placa continental. Se choca na mesma direção. E como as placas oceânicas, elas são mais densas, são mais pesadas, elas tendem a retornar para o manto, uma parte delas, e a plataforma, no caso, a placa tectônica, que é a continental, ela é comprimida, fazendo com que o magma chegue até a superfície, resfrie e se forme ali a cordilheira uma cordilheira, uma montanha. Professora, quer dizer que as grandes cordilheiras, as grandes cadeias de montanhas que a gente tem no mundo hoje, elas são formadas através de movimento convergente? Sim. As grandes cordilheiras que a gente tem recentemente são formadas através de movimento convergente. Por exemplo, essa daqui, que eu falei agora, que é a cordilheira do Himalaia. Estou pensando na cordilheira do Himalaia. A cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. O Himalaia aqui, ó, também é um encontro convergente, onde está o mouse agora, ó. Também é um movimento convergente, fruto de convergência. Nessa região aqui na Europa, entre a Europa e a Ásia, também tem outra grande cordilheira, grande cadeia de montanha, formada por movimento convergente. E aqui nos Estados Unidos, Canadá, tem também as montanhas rochosas, também formadas por movimento convergente de placa. Professora, o movimento divergente pode formar montanha? Pode. Eu falei até da dorsal aqui, ó, que existe no meio do Atlântico. Tanto o movimento convergente quanto o movimento divergente pode dar origem a montanhas, certo? Todos dois. Aí o movimento transformante, ele dá origem a quê? Dá origem a grandes falhamentos tectônicos, aquelas fendas que se formam no chão, na nossa litosfera, na nossa crosta. Sim. E esses falhamentos, eles são suscetíveis a terremotos de alta intensidade? Sim, com certeza. Então, o que veio explicar mesmo a teoria da tectônica de placas foi justamente o mapeamento dessa dorsal aqui, ó, que é chamada de dorsal mesoatlântica, porque ela está no meio do Oceano Atlântico. Detalhe que ela não pega só essa parte sul do Atlântico, ela pega desde o norte do Atlântico até o final. Formou aí um vale em rift pela separação dos continentes. Um rift seria tipo uma fenda. Um rift seria uma fenda em geologia. Formou um vale em rift, onde deu origem, aí o magma subiu e resfriou e deu origem a essa grande cadeia de montanhas que existe do norte ao sul do Atlântico, do Oceano Atlântico. Tem uma questão do Enem, que foi cobrada no ano de 2014, eu coloquei ela aqui para vocês verem, que falava exatamente dessa dorsal aí. Oi. A B depois explica a questão sobre essa dorsal.
Dorsal Atlântica. Sim, vou falar dela agora. No caso Tô colocando aqui. Acho que foi no ano de 2014 que caiu essa questão. Bem facinho, era só... Você podia nem entender muita coisa sobre isso, mas só interpretando dava para matar a questão. É 2014, nem 2014. Questão 36. Dá para enxergar isso aqui? Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo, Quaternário. Tá Dá vendo? sim. Pronto. Olha o que a questão mostrava. Há 225 milhões de anos... Oi? Tem no nosso livro essa questão, nos exercícios de fixação. Página Perfeito. 182. Pronto, vamos aí na 182. Permiano, onde há 225 milhões de anos, onde todos os continentes estariam juntos, formando um só, um supercontinente. A Pangeia quer dizer todas as terras juntas, o nome Pangeia. E só existia um único oceano, que era o Pantalácia. Ou seja, todas as águas eram unidas, formando um só oceano. Aí aqui Triássico, aqui a gente já tem o início da era Mesozoica, Jurássico, Mesozoica, Cretáceo, Mesozoico, e Quaternário seria a era atual, que é a Cenozoica. Mas o que é que dizia a questão? A partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica, que é essa grande cordilheira, essa grande cadeia de montanhas que tem no Atlântico, no meio do Oceano Atlântico, o aparecimento dessa dorsal está associado ao o quê? Letra A, separação da Pangeia a partir do período Permiano. Aí você vai lá no período Permiano, que é o primeiro mapinha. Foi aqui que ela se formou, essa dorsal? Dá para ver ela aqui, já bem constituída? Não. Não, todas as terras estavam juntas, né? Formando um só, a Pangeia. B, deslocamento de fraturas no período Triássico. Aí você vai lá no Triássico. Deslocamento de fraturas. Já tem ela aqui. Lembra que ela vai do norte do Atlântico até o sul do Atlântico, né? Ela já está constituída aqui no Triássico, no início da Era Mesozoica? Não. Não. Letra C. Afastamento da Europa no período Jurássico. Vai lá no Jurássico. Europa. E me diga uma coisa, tem a ver com a Europa aqui? Toda a Europa? Ela já estava constituída? Não, né? Não, estava não. Letra D de dado, formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Aí você vai lá no Cretáceo. Opa! E agora? Aí você fica em dúvida. O número 4 ou o número 5? Ela se formou no Cretáceo ou ela se formou no Quaternário? Aí eu acho que não resta dúvida, porque se você prestar atenção, ó, ela se formou aqui no Cretáceo, desde o Atlântico Norte até o Atlântico Sul. Tá perfeitinha já, ó. Tá vendo a linhazinha dela, demarcando ela? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Ela se formou através do... Quando o Atlântico Sul se formou, foi no Cretáceo, ela deu origem a ela. A separação dos continentes aqui, nessa parte sul, deu origem a ela. Ok? Pronto, deu para entender, né? Ó. No caso, aqui em cima já tinha começado a se separar no Jurássico. Ó. Tá vendo? O Atlântico Norte estava começando a se formar aqui no Jurássico, mas no Cretáceo, realmente, ele se constituiu. Então, foi aqui que a cordilheira realmente foi originada, no Cretáceo. O Quaternário é o período atual, então você não ia dizer que ela foi formada agora, ela se formou agora, essa cordilheira. Não foi agora, mas foi aqui, ó, no Cretáceo. Fácil? Vocês marcariam essa? Marcaria, né? Fácil. Fácil, pronto. Então, a teoria que veio explicar mesmo foi a teoria da tectônica de placas, só para a gente finalizar esse tema, essa aula. Se o meu mouse parasse quieto no canto, seria um sonho, viu? Porque eu tô girando aqui faz tempo. Ana Beatriz, Oi. se caso caísse uma questão que eu não soubesse nada que ela tá falando, tipo, que nem essa, se eu não soubesse, eu ia por onde, mais ou menos? Tipo, eu ia mais quando eu ia entender o que é Pangeia, né? Porque eu ia com meus conhecimentos, mas você tipo, ia ficar assim, oxe, o que é dorsal? Você ia ficar assim na sua cabeça, o que é dorsal? Aí, não sei o que é dorsal, mas eu sei o que é o Oceano Atlântico. Eita, eu lembrei o que é o Oceano Atlântico. E eu sei que o Oceano Atlântico fica aqui, no meio da América do Sul, com a África. Então deve ser algo que se forma aqui no meio. Você já bota na cabeça, deve ser algo que se forma aqui no meio. Então, eu vou ficar olhando para as imagens. Qual dos mapas, na verdade, está mostrando que esse negócio aqui no meio se formou? Por mais que você nem soubesse o que era dorsal. Mas você lembrou mais ou menos o que era o Atlântico, o Oceano Atlântico. Pronto, deve ser aqui. Mais complicado, se você não souber de nada. Mas dá para saber, dá para saber. Dá para saber.
Pronto. Então, foi através de um mapeamento dessa dorsal que a gente chegou na teoria final. Na teoria que realmente veio elucidar para a gente, mostrar para a gente como os continentes se formaram. Se formaram através da movimentação das placas tectônicas, que é exatamente a nossa crosta fragmentada em grandes blocos, que está se movimentando por causa das correntes de convecção do manto. Prontinho. Ó, há 225 milhões de anos, no Permiano, Pangeia. Essa Pangeia começou a se separar há 200 milhões de anos, no Triássico, início da Era Mesozoica. No caso aqui, a gente tem também no Triássico o surgimento aí surgimento não, tipo a presença aí dos dinossauros. É nesse período aqui. Os dinossauros viviam numa época em que a Terra existia 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Eles viviam nessa época. Laurásia ficava ao norte e Gondwana seria o supercontinente da parte sul. Estão vendo? Gondwana pegando aqui, englobando a América do Sul, com África, Índia, Antártida, Oceania. E Laurásia pegando a América do Norte e Europa, um pouco ali da Ásia. Certo? Aí a Jurássico, 135 milhões de anos, já começou a se fragmentar, principalmente a Gondwana começou a se separar aqui no Jurássico. Cretáceo, final da Era Mesozoica, a gente já tem aqui uma separação bem nítida. No caso aqui, a dorsal mesoatlântica, ela se formou aqui, né, no Cretáceo, finalzinho da Era Mesozoica. Pode reparar aqui que a América do Sul já está bem afastada da África, a América do Norte também se constituindo como ela é hoje. Aí a Índia também já está começando a ir para a Ásia, em direção à Ásia. A Oceania está muito próxima da Antártida. E o presente, hoje em dia, como é que se constitui? Quer dizer que a Terra vai ficar sempre assim? Não, porque as placas tectônicas estão em constante movimentação. Então, vai existir outro período de Pangeia? Vai. Vai existir também essa Pangeia fragmentando-se de novo, formando o continente de novo? Vai. Por quê? Porque as placas tectônicas elas estão constantemente se movimentando. Sendo que todos os anos é um movimento de um continente para o outro, geralmente se afasta 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, um continente do outro. Então, é uma coisa imperceptível para a gente, porque isso acontece no tempo geológico. Oi, Camille, por isso que a gente não percebe. Os polos também se movimentam? Se os polos... Não. Não. Então, só os polos que ficam lá, né? Por causa das placas tectônicas, não, mas existe inversão de polos. Existe esse fenômeno. Mas as placas tectônicas, não. Mas a Antártida, que é... Vocês sabem que como é que eu posso dizer? No Polo Norte, a gente não tem um continente, né? Na parte norte, a gente não tem um continente. Só a Antártida é um continente. Porque a Antártida, embora tenha muita água, ela realmente é uma terra remessa. Ela é uma terra remessa. Mas no Ártico, a gente não encontra isso. No Ártico não é uma terra remessa, é só ali água mesmo. Não é terra remessa. Por isso que não conta como continente. Mas a Antártida sim, porque a Antártida é uma terra remessa. A Antártida, ela pode se deslocar. Ela pode. Mas no caso o Ártico, não, porque aquilo ali é só... Assim, a água está em movimento, né? Na verdade, não estou dizendo assim por causa das placas tectônicas em si. Ah, entendi. Pronto. Agora a gente vai para a parte final, que é a tectônica de placas. Como já vimos, a partir da década de 50, muitas pesquisas foram feitas no fundo dos oceanos, e aí veio realmente explicar a teoria, explicar o que faltou na deriva continental do Wegener. Ver essa daqui para explicar o que faltou, que foi a força. Pronto, eu já expliquei. Ó, todas as placas flutuam sobre a parte exterior do manto, que é a astenosfera, por serem muito rígidas, que é a nossa crosta, né, rígida, ou seja, mais sólidas do que ela. Fica deslizando sobre a astenosfera. E a astenosfera, lembra que é nessa camadinha aí que fica a movimentação do fluido, né, do magma, subindo e descendo, subindo e descendo. O magma mais quente sobe, o magma mais frio desce e fica num círculo assim, ó, movimentando, fazendo com que a nossa crosta se funda e se movimente. Ok, eu espero que eu tenha terminado isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Sim, falta sim. Professora, onde é a área mais ativa do mundo? É o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Qual é a maior placa tectônica do mundo? É essa daqui, a placa do Pacífico, maior placa tectônica do mundo. Tá vendo que forma tipo um círculo, ó, aqui, ó, de um lado a outro, um círculo. Toda essa região aqui é a área onde é mais suscetível a ter terremotos, maremotos, formação de tsunamis, vulcões, formação de vulcões ativos e movimentação de placas, né? Enfim, é a área mais ativa. Que é isso aqui, ó.
O Círculo de Fogo do Pacífico. Professora, é por isso que tem muito terremoto nessa região aqui, na costa oeste da América do Sul, na costa oeste da América Central, na costa oeste da América do Norte. Inclusive, um dia desse, não sei se foi mês passado, teve um grande terremoto aqui na costa oeste do México e eles estavam até com suspeita de tsunami, formação de tsunami. Vocês viram, acompanharam isso? Acho que foi mês passado isso. Enfim, porque essa área aqui é a área mais ativa do mundo, onde tem mais terremoto no mundo. E maremoto, que é um abalo sísmico no fundo do oceano, né? Os maremotos, eles dão origem a tsunamis. Não sei se no livro de vocês está abordando isso. Tá? Fala de tsunami lá. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Não aborda para vocês, não. Eu acho que tem no livro do primeiro ano. Eu li isso em algum livro. Deixa eu ver aqui. Tá terminando já essa aula. Cadê? Alguém tá falando. Tem no nosso algo sobre. Próximo capítulo é. É? Próximo capítulo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem nesse. Tsunamis. Aqui, ó. Qual é a causa dos tsunamis? Foi no livro do primeiro ano que eu vi. Ó. Deixa eu descer. Já que eu tô falando disso, eu vou logo terminar esse assunto. Porque é melhor ainda dar entrada em outro assunto. Qual é a causa dos tsunamis? Os maremotos, que é uma espécie de um terremoto no fundo do oceano, certo? Um maremoto é um abalo sísmico que acontece no fundo do oceano. Esse maremoto, ele pode dar origem a uma sequência de ondas. Um tsunami não é só uma única onda gigante, são várias ondas, certo? Não é só uma, que podem atingir uma velocidade de 850 km por hora. Então, tipo, é muito rápido, muito veloz. E tem um poder de destruição grande, principalmente se for na costa litorânea, onde tem residências, enfim. Sim, tem na página 231, Eduardo está falando. Olha aí, a de vocês. Aqui é o livro do primeiro ano. Aí tem uma diferençazinha, que ó, peraí, deixa eu mostrar aqui. Em águas profundas, o que está dizendo aqui? Em águas profundas, essas ondas podem atingir velocidades de até 850 km por hora. Mas não tem mais do que 1 metro de altura. Tipo, no meio do oceano, elas têm uma velocidade muito grande, mas elas não têm uma grande altura. Já na plataforma continental, aqui onde a gente está numa plataforma continental. Em áreas costeiras, na plataforma continental, a sua velocidade e comprimento se reduzem, mas a altura aumenta. O que é que acontece? Quando acontece numa praia, por exemplo, você está numa praia, eita, tsunami, o que é que pode acontecer? A velocidade não é a mesma do que no meio do oceano, mas, em compensação, elas ganham maior altura, elas são mais altas, podem atingir até 50 metros, se for numa praia, por exemplo, na zona costeira, pode atingir até 50 metros. E quando ela